finalmente a receita de chapati, um pão indiano. A ideia é toda do chapati, mas eu adaptei aqui para uma versão sem glúten. É uma ideia já muito antiga, tem mais de 2000 anos que a gente escuta falar do pão asmo, que é nada mais, nada menos do que o pão sem fermento. Então, é uma opção para a gente fazer tanto pizza quanto o pãozinho no café da manhã. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em se adaptar com a prática de fazer pão em casa, que tem que fermentar e tal, toda aquela complicação. Mas esse pão é um pão super nutritivo, que dá para acrescentar várias sementes e fazer com que o café da manhã fique bem saudável. E não é muito difícil não, mas tem alguns segredos que pode deixar o chapati ainda melhor. Então aqui eu mostrei para vocês eu fazendo o chapati. Eu usei uma farinha de trigo sarraceno. A farinha de trigo sarraceno, ela não tem glúten, é vegana. Essa marca é legal porque é uma marca orgânica, não é nosso, não tô ganhando para propaganda, mas é uma ideia boa. E é sem glúten e não é transgênica. Então, uma dica para quem quer comer sem glúten e variar a farinha de arroz é a farinha de trigo sarraceno. Eu acredito que encontra em qualquer cerealista. E a receita aqui foi 5 ou 6 colheres de 5 ou 6 colheres de farinha de trigo sarraceno. Eu coloquei também um pouquinho de gersal. Gersal é um gergelim torrado com um pouquinho de sal para dar sabor, para ficar mais saboroso o pãozinho. E uma pitadinha de sal, água mineral, 50 ml de água mineral. Depois vai estar tudo escrito na descrição, a receita e quantidade certinha. Essa quantidade aqui dá para fazer até 6 pães de chapati. Então, aqui eu já abri ela é bem delicada, não precisa de muita força, só ir abrindo com a colher mesmo, sempre com a base enfarinhada. Aí a gente tira aqui e vai para a frigideira. Logo o pãozinho já começa a se soltar da frigideira. Pode ser frigideira grossa, uma frigideira de cerâmica. Eu tenho uma frigideira de ferro também, que tem a tampa de ferro que ajuda a assar mais rápido. Para quem precisa de velocidade por causa do tempo, a frigideira com tampa vai um pouquinho mais rápido. Não precisa untar, tá bom? É a frigideira limpinha mesmo, sem nada. E coloca diretamente o chapati direto na frigideira e ele solta facilmente. É só ir virando. Quando ele começa a se soltar assim, pode dar umas viradinhas. Para quem já tem prática, vai com a mão mesmo. Dá uma apertadinha assim para ele ficar todo encostado na base da frigideira. E assim a gente vai assando ele até ele começar a dar umas douradinhas, ficar com cara de pão assado. Para quem está fazendo a primeira vez, eu tenho uma dica de fazer um dia antes. Então, se você vai comer de manhã, preparar no café da manhã, deixa pronto na geladeira, guardadinho com tampa. E no outro dia ele começa a entrar no processo de fermentação. Assim a gente fala que o pão sorri quando ele começa a fazer aquelas bolinhas de ar. Fica ainda mais gostoso quando é preparado um dia antes, e ele fica mais fácil também para abrir, né, para modelar
o pão. Eu gosto de fazer em formatos de coração, dá para brincar com a forma do chapati. Também outra dica aqui é colocar semente. Quando for usar qualquer tipo de semente nos alimentos, o ideal é deixar pelo menos 2 horas de molho. Então, se você for usar semente de linhaça, deixa ela um pouquinho de molho antes de usar no chapati. Assim ela fica mais digestiva. Mas dá para usar também semente de girassol, dá para triturar as castanhas. Castanha de caju triturada nesse pãozinho fica divino. Dá para colocar temperos também, fazer a massa temperada com cebolinha, salsinha, manjericão, alecrim e o óleo. O óleo, eu usei o óleo de oliva, o óleo tradicional, óleo de oliva extra virgem. Mas dá para usar também um óleo de coco que vai dar um sabor diferente. Se você não colocar o sal, dá para fazer um pãozinho doce para acompanhar com aquela Nutella. Fica bom tanto o pão doce quanto o pão salgado. Então, dá para fazer o pão com açúcar e canela, gente. Fica muito gostoso para comer só com manteiguinha, ou com ghee, ou com uma manteiga vegetal para quem é vegano, né? Já está quase pronto. Olha que legal, o pão já está, ele sem fermento, ele começa a inflar, olha como ele fica. Tá vendo? Começa a dar essa douradinha e ele fica fofinho. Muito prático e saudável. E econômico, hein? Porque sai muito mais barato o que a gente faz em casa. Agora nós vamos experimentar esse pãozinho. Tá quentinho e um cheirinho de gergelim torrado que fica bem gostoso e combina com esses recheios que eu separei aqui pra gente. Tenho aqui o Chocomel da Herbamel, que é chocolate 100% cacau e canela. Muito cheiroso, muito gostoso. Dá vontade de tomar café, né? Deve ficar uma delícia, Chocomel misturado no café. Eu senti o cheirinho assim, já lembrei um cappuccino. E aqui nós temos a Nutella de avelã que nós fizemos no outro vídeo para comer com esse pãozinho sem glúten. Aqui também eu separei mais um pouquinho de gergelim torrado, porque ele é bem salgadinho, o gersal, ele é feito com gergelim e sal torradinho, triturado, e eu acho que ele é um super acompanhamento para salada, para qualquer, até com arroz integral fica bem gostoso. E aqui ele vai combinar, dando aquele toquezinho salgado no alimento. Então, vamos fazer uma coisa que é bem cristã, né? Dividir o nosso pão assim, em pedacinhos, para todo mundo comer. Vamos experimentar então. Aí sim. A Aline gostou. Aqui eu vou experimentar um pedacinho e vou dividir com todo mundo. Com a Nutella e depois com o Chocomel. Vamos ver? Nossa Senhora. Pãozinho sem glúten, Nutella caseira, gostinho de avelã. O sal no ponto certo, bem gostoso, fácil de fazer e rende bastante. Agora vamos experimentar esse Chocomel
com o pãozinho sem glúten. Minhas clientes que estão sempre perguntando, Tayla, como que faz o chapati? Tá aqui, ó, gravei para vocês. Ó, só faltou o cafezinho aqui. O Chocomel chamou um cafezinho delicioso. E agora eu vou experimentar ele salgadinho com o tahine. Tahine não, tô com tahine na cabeça. Tahine é uma pasta de gergelim que, né, vem dessa continuação do gersal, mas ela não tem sal. E esse aqui é o gersal, vamos ver. Eu gosto de um salgadinho, viu? Esse pão, ele fica uma casquinha por fora, né? Uma casquinha crocante. Por dentro ele fica bem assadinho e não tem fermento. Super saudável, bem digestivo, colabora muito para uma alimentação saudável. Então, tá aí para vocês. Podem repetir, pode variar a farinha, variar o tipo de óleo, mantendo sempre as mesmas medidas, e com o tempo vocês vão pegando o jeito e fazendo a sua própria receita. Então, gente, é isso aí. Compartilha com a gente, faz a sua receita e marca a gente no Instagram pra gente ver qual foi a sua dica para acompanhar o chapati sem glúten. Uma gratidão para todos e não se esqueça, nós não somos somente o que comemos, mas sim o que conseguimos absorver. Saúde!